Na véspera da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes, que era o mais responsável dos apóstolos, estava entregando nosso Senhor em troca de 30 moedas de prata. Mal sabia ele que todo esse evento faria ele ser lembrado pelo resto da eternidade como um traidor. Mas assim como você já deve ter pensado, eu também achava muito estranho que um cara que passou 3 anos com Jesus, vendo ele fazer todos os milagres, pudesse do nada trair ele em troca de 30 moedas de prata. Assim, da noite pro dia. Esquisito, né? É. Na catequese eu aprendi que ele fez isso porque ele estava dominado pelo capeta. Tá, faz sentido. Mas quais foram os argumentos que o demônio usou para poder convencer Judas de que entregar Jesus era uma boa ideia? Quais seriam os motivos secretos, as motivações por trás que fizeram a cabeça de Judas tomar tal decisão? Eu sei que eu já falei sobre isso no vídeo que tá aqui no card, ou aqui, eu não sei de que lado que tá, mas hoje a gente vai ver todas as circunstâncias que estavam acontecendo no tempo de Jesus, o que Judas pensava com relação a isso e como ele lidava com toda essa situação. Bom, eu tava lá de boa, escrevendo esse roteiro e pesquisando qual que era a origem, né? O motivo que levou o motivo, que levou o motivo. E aí eu percebi que eu tava parecendo o Jonas em Dark, viajando no tempo pra tentar encontrar a origem de tudo isso. E nessa bagunçaiada toda, pra poder identificar onde tinha começado esse ódio de Judas, eu acabei voltando demais no tempo. Mas muito mesmo. E eu descobri que tudo começou com Abraão. E eu não tô zoando. Então pega seu pão de queijo e vem comigo, porque hoje o episódio está uma delicinha. Todo mundo sabe daquela história de que Deus prometeu pra Abraão uma terra prometida, uma descendência numerosa, e ele tinha que ir pra lá. Todo mundo manja dessa história, né? Então Abraão partiu em direção aonde ninguém sabia, pra tal procura da terra de Canaã, onde jorrava leite e mel. Muito tempo se passou, o povo de Deus caminhou um bocado, e aí, enfim, o povo chegou na tal Canaã, e pra essa terra eles chamaram de Terra de Israel. Israel era a terra prometida de Deus pros judeus, e lá eles iam ficar todas as gerações. Afinal de contas, aquela era a terra deles. E a partir daquele momento, os judeus também deixavam de ser nômades e criavam uma nação, todo mundo junto, debaixo do mesmo Deus. Coisa chique, coisa fina. Tudo andava às mil maravilhas, até que então o povo de Israel resolveu tretar. Eita porra, respira na vaga! Porque é isso que o ser humano faz. Inclusive a gente até criou redes sociais pra fazer isso melhor. A gente gosta de treta. E o resultado disso foi que eles dividiram a terra prometida no meio. A parte do norte se tornou reino de Israel e a parte de baixo se tornou reino de Judá. Mano, e é agora que a vaca vai pro brejo, então presta muita atenção pra você não se perder nessa bagunça que vai acontecer de agora pra frente. No ano de 722, os assírios, sob o comando do rei Sargão II, dominou o reino de Israel. E ali, os judeus começaram a perder a sua terra prometida. Mas não se acanhe, não desespere o seu coração. O Messias virá pra libertar o povo judeu. 200 anos depois, o reino da Babilônia, vendo toda aquela região, pensou, vou tomar tudo pra mim. E aí eles pegaram não só o reino da Síria, mas também o reino de Judá. E aí a terra prometida inteira tinha se tornado Babilônia. Esse período é chamado de cativeiro da Babilônia. E é por isso que os evangélicos falam que tudo que é ruim é Babilônia. É Babilônia pra cá, isso é o reino da Babilônia, isso aqui lá é Babilônia. Por causa desse período. Mas relaxa, porque o Messias vai vir e vai libertar o povo judeu. O povo se ferrou demais nesses 400 anos. Até que enfim aparecem os persas, que olham todo o reino da Babilônia e resolvem tomar tudo pra eles. De um lado até foi bom, porque os judeus deixaram de ser escravos dos babilônicos. Porém, o território não era mais dos judeus, era agora dos persas. E eles eram subordinados ao seu rei Ciro II. Tem motivo pra desesperar? Não tem, porque o Messias virá pra libertar o povo judeu. E aí passaram-se 200 anos e olha só quem surge na história, um tal de Alexandre o Grande. Cara, gente boa, gente fina, humilde. Alexandre o Grande olha pra todo aquele território persa e pensa, eu quero isso pra mim. E é exatamente isso que ele faz. Ele parte pra cima dos persas, domina tudo, e aí a terra prometida, que tinha sido a Síria, depois tinha sido babilônica, depois tinha sido persa, agora fazia parte do reino macedônio. Mas relaxa, porque o Messias vai vir e vai libertar o povo judeu. Mal sabia que Alexandre o Grande ia curtir aquele território por pouco tempo, porque 9 anos depois ele morre. E morreu. E aí os generais, que era tudo brother dele, resolvem repartir o reino entre eles. Um deles era Seleuco I, que logo pegou uma parte imensa do território e fez o próprio império. E a terra prometida, que já tinha sido Síria, babilônica, persa, macedônica. agora era Seleucida. E você deve ter reparado que já se passaram mais de 500 anos e a Terra Prometida já passou na mão de 5 impérios. A Terra Prometida estava mais rodada do que aquele seu amigo que não acredita em castidade. Imagina o tanto que os judeus estavam felizes com isso. Não se acanhe, porque o Messias virá e libertará o povo judeu. E no meio desse pampeiro todo, vários reis seleucidas passaram e nós chegamos no ano de 160 a.C., onde aparece um rei chamado Antíoco IV, que tem uma brilhante ideia. Vamos proibir o judaísmo! Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E aí o povo judeu, que já tava com raiva de tudo que tava acontecendo, Aí eles ficaram possessos mesmo, mano. o povo hebreu completamente puto inicia assim a revolta dos macabeus. E foi sangue, quebra-pau, tiro, porrada, bomba, só que sem tiro e sem bomba porque não tinha isso na época. E até que deu certo. Os macabeus conseguiram expulsar os seleucidas e criaram ali um território puramente judeu. E aí que o Simão Macabeu funda o reino Asmoneu, um território independente e judaico. O povo eleito de fato tinha pegado de novo a terra prometida. Deus cumpriu a sua promessa. Enfim, eles estão de novo com a terra prometida nas suas mãos, mas não por muito tempo. Pô, cara, de novo, cara! Tinha uma galera ali no mar Mediterrâneo que tava curtindo dominar uma terrinha, dominar outra. Gente simples, uma tal de República de Roma. E aí no ano 40 a.C., a República de Roma toma o reino Asmoneu pra si, transforma eles em reino cliente da República de Roma e coloca como rei Herodes. Reino cliente, ele é um reino independente, mas que a política, a economia e as forças armadas dependem de outro reino. Não, nada a ver, irmão. Ou seja, é independente bosta nenhuma. Nessa altura, a Terra Prometida já se chamava Judeia, a República de Roma já tinha virado Império Romano, e é nesse período que Nossa Senhora dá à luz ao menino Jesus. É inclusive esse Herodes que manda os reis magos e que depois manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, obrigando
obrigando Jesus a se refugiar no Egito. Que treta, hein? Mas poucos anos depois, Herodes morre. E aí o anjo vai visitar José e fala pra ele levar Maria e Jesus de volta pra Terra Prometida. Só que com a morte de Herodes, o imperador romano colocou o filho dele lá pra reinar. O filho dele se chamava Herodes Arquelau, e ele foi um péssimo administrador. Mas ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele teve que ser tirado do governo pelo imperador, foi mandado pra um exílio, e aí o imperador tira o status de reino cliente da Judéia e transforma eles em província de Roma. E pra governar essa província, eles colocam o irmão de Herodes Arquelau, Herodes Antipas. É esse Herodes que manda decapitar João Batista e que depois vai interrogar Jesus na sua paixão. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Beleza, deu pra acompanhar até aqui, né? É agora que a giripoca vai piar. Bom, você deve ter percebido que já passaram 700 anos e o povo judeu só se ferrou até aqui. Ano vem, ano vai, e o povo judeu continua na mão de outros reinos, outros soberanos, ou então feito de escravos. Como se não bastasse tudo isso, agora eles tinham acabado de ser rebaixados de reino cliente pra província de Roma. Ih, rapaz. Os judeus estavam muito irados. Agora imagina só como é que eles ficaram quando eles descobriram que por ser rebaixados pra província, eles iam pagar mais impostos e que o imperador já tava fazendo um censo pra descobrir quais eram as taxas novas que eles iam pagar. Aí foi a gota d'água. Os judeus ficaram Sangue nos olhos e partiu pra porrada de novo. Eles iniciaram uma revolta armada comandada por um tal de Judas de Gamala, que não é um Judas apóstolo, não confunde os dois. Mas logo essa revolta foi suprimida pelo Império Romano e o Judas Gamala foi preso e executado. E tudo parecia voltar ao normal. Parece que as coisas agora estavam em paz no Império Romano. Só que não. Eu não estou suportando mais. Essa revolta deu origem a um partido político que defendia a revolta armada para libertar o povo judeu do Império Romano. Esse grupo ficou conhecido como Zelotas. Zelote em grego significa admirador zeloso, ou então zeloso pelo nome de Deus. Mas, ao contrário do nome, esse povo era profundamente hostil e violento. É provável que o apóstolo Simão Zelota tenha esse apelido porque ele participou dos Zelotes antes de ser um apóstolo. Também é provável que Paulo tenha sido um zelota com base num trecho de Atos dos Apóstolos. Mas havia um zelota que vivia muito próximo de Jesus. Ele inclusive era responsável pelas finanças dos apóstolos. O nome dele era Judas Iscariotes. Judas, assim como todo zelota, ele tinha um ódio profundo pelo Império Romano e um desejo imenso de tomar a Terra Prometida de novo para os judeus. E Judas, como um bom judeu, também já tinha passado a vida inteira ouvindo falar do Messias que viria para salvar o seu povo, para libertar o povo hebraico. E é aí que a gente tem um grande problema, porque essas duas esperanças juntas no coração de Judas vão gerar situações catastróficas. Porque Judas acreditava no Messias, só que ele acreditava segundo a sua régua, segundo as suas concepções políticas. Na cabeça dele, Jesus deveria ser um revolucionário, deveria ser um zelote. Ou melhor, deveria ser mais que um zelote, mas um exemplo de zelota. Porque se ele foi enviado por Deus para libertar o povo hebreu, ele deveria ser de fato o grande revolucionário. Percebe que Judas tinha na cabeça uma visão política de Jesus. E aqui começa o problema, porque Jesus não atende essas expectativas. Pelo contrário, ele manda dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele pregava o amor e pregava que você perdoasse os seus inimigos. Ao contrário de uma libertação política, Jesus pregava uma libertação dos pecados. Judas não tinha como ficar mais decepcionado, porque na cabeça dele, Jesus tinha abandonado sua missão. Ou, de certa forma, ele era muito mais bunda mole do que Judas pensava que ele deveria ser. Na cabeça de Judas, Jesus era um isentão que tinha abandonado a sua missão salvífica. E esse ódio, alimentado por uma última esperança de ver o Messias se levantar contra o Império Romano, faz com que ele venda Jesus por 30 moedas de prata. A esperança de Judas era que diante dos soldados, Jesus mostrasse a sua glória, se levantasse, derrubasse todo mundo e iniciasse de fato a revolta que ele tanto queria. A crucificação de Jesus é, junto com a ressurreição, o ponto principal da fé da igreja. E pode ser sincero, você não entende até hoje como tudo isso aconteceu, né? Mandam Jesus pra Pilatos, depois manda pra Herodes, mas afinal, pra que tem esse vai e vem? E quem são esses caras? E principalmente, quais foram os crimes que condenaram Jesus a... É o seguinte, pra você ter noção do tanto que nós não conhecemos a paixão de Cristo, a primeira coisa que eu vou te contar nesse vídeo vai bugar sua cabeça. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. What? É isso mesmo que você ouviu. O catecismo explica que é errado jogar em todos os judeus a culpa da crucificação de Jesus. E ele explica o motivo. Na época de Jesus, existiam várias ramificações do judaísmo. E eu vou citar 4 só pra ilustrar. Existiam os essênios, que viviam no deserto fazendo penitência. Os caraítas, que era tipo uma só escritura dos judeus. Os saduceus, que cuidavam do templo de Jerusalém. E tinha os reis da treta, que a gente já conhece. Os fariseus. Eles eram um grupo bem pequeno entre os judeus. E o historiador Flávio José chegou a afirmar que eles não passavam de 6.000 pessoas. Uma parte deles amava Jesus de paixão, como Nicodemos, por exemplo. Já o outro não queria ver ele nem pintado de ouro. Pois então, foi essa segunda patotinha, esse grupinho dentro de uma ramificaçãozinha dos judeus que arquitetaram a morte de Jesus. Porém, isso não era fácil pra eles. Eles precisavam de uma acusação. E que crimes Jesus teria cometido? Mas, moço, da maldade do homem até o capeta do vida. E eles encontraram 3 crimes que Jesus teria cometido, conseguindo assim levar ele pra julgamento. O primeiro crime era o crime de insubmissão à lei judaica. Jesus teria cometido ela de 2 formas diferentes. Mas pra entender, a gente precisa entrar na cabeça de um judeu da época. Então, a partir de agora, nós vamos ligar o modo judeu só pra fins didáticos, beleza? Antes que alguém resolva me apedrejar nos comentários. E com exceção dos que querem me apedrejar, eu quero te pedir pra já escrever nos comentários quais desses crimes você acha o mais absurdo de todos, beleza? Então vamos lá. Pra um judeu da época, falhar em um ponto da lei é o mesmo que falhar na lei inteira. Não tinha meio termo. Ou cumpria tudo certinho, ou falhava completamente. Obviamente, isso é impossível de cumprir, e os judeus sabem bem disso. Por esse motivo, uma vez por ano, os judeus se reuniam no templo de Jerusalém para pedir perdão de seus pecados. Essa data rola até hoje, e ela é conhecida como Yom Kippur. Porém, na tradição judaica, somente uma pessoa conseguiria viver sem cometer nenhum pecado. Essa pessoa era o tão esperado Messias. E olha que coincidência, era exatamente isso que Jesus disse que faria. Ele falou assim: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Ou seja, não ia somente cumprir, mas ia melhorar o que já existia. E tem mais. Ele tinha sua própria interpretação da lei. Ele estava
estava acima dela, como o próprio autor dela. E é por isso que Mateus diz nos evangelhos. Ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E nessa, ele deixava os fariseus de cabelo em pé, fazia milagre no sábado, comia sem lavar a mão. Mas dizer que cumpriria a lei na íntegra e ainda dar sua própria interpretação dela não era o suficiente. Os fariseus queriam arranjar um motivo maior que esses dois. Foi aí que eles encontraram uma segunda acusação. Mas antes eu queria te indicar 3 livros, pra você que quer ir além e meditar melhor a crucificação. O primeiro é o Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, da beata Ana Catarina Emerito. O segundo é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. E por último, o História da Sagrada Paixão, de Luís de la Palma. O link de todos eles tá na descrição pra você conhecer melhor, beleza? Então bora continuar. Pra um judeu, não existe lugar mais sagrado que o Templo de Jerusalém. É lá o local onde se encontrava o Santo dos Santos, uma sala onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano e ali pronunciar o sacratíssimo nome de Deus, Javé. Entenda o que eu quero dizer, não é só um templo, nem o mais importante, ele é o único templo. Inclusive, depois que o templo caiu, os judeus nunca mais ergueram outro, pois o Sagrado Templo só podia ser construído nesse local e hoje lá fica uma mesquita. Bem, agora imagina quando Jesus vira pros judeus e manda a braba dizendo que tudo aquilo ia pro chão. Jesus chegou na alta e falou: dias virão em que dessas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Bicho, pra um judeu, essa era a profecia mais desgraçada que alguém poderia proclamar, ainda mais falando do templo onde habita o Senhor. Os caras ficaram possessos. O desrespeito ao templo seria a segunda acusação contra Jesus. E como se já não bastasse, Jesus ainda resolve dizer que ele mesmo, sozinho, reergueria o templo em 3 dias, cara. Moço, o povo queria a caveira desse homem. Hoje a gente sabe que Jesus tava falando do seu corpo, mas se os apóstolos demoraram pra entender isso, imagina os judeus que nem iam com a cara dele. O cerco já tava fechado, já dava pra apedrejar Jesus com essas 2 acusações, mas o pior ainda tava por vir. Porque teve um dia em que Jesus passou de todos os limites. Os judeus tinham certeza absoluta de que Jesus não era o Messias. Pra eles, era claro que o Messias viria pros justos, mas Jesus tinha um papo muito esquisito. Ele dizia: eu não vim pra chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, pra que eles se arrependam. Moço, isso dava um nó na cabeça dos fariseus. Mas existia uma coisa que ia além de tudo isso. Essa seria a cartada final pra que eles conseguissem o que eles queriam. Os judeus acreditavam que o Messias seria um homem, uma criatura, como eu e você, mas com dons especiais. Pra eles, ele seria uma espécie de super profeta. Eles nunca pensaram que o Messias seria o próprio Deus. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E eu tenho certeza absoluta que você não fazia a menor ideia disso. E é por isso que eu já mereço seu joinha, não? Então vai lá, clica. Você sabe que esse vídeo merece, não mente pra mim. É isso mesmo que você ouviu. Eles não sabiam que o Messias seria o próprio Deus encarnado. Inclusive, até os apóstolos demoraram pra sacar. O primeiro deles a ligar o tic-tac foi São Pedro. Agora, se os manos tinham um evento no ano pra que o sumo sacerdote entrasse num local reservado pra pronunciar uma única vez o nome de Deus, imagina só se alguém chegasse na rua e afirmasse que era o próprio Deus. Se liga. Antes de Jesus, vários homens se apresentaram como sendo Messias. Vários foram açoitados e outros foram condenados à morte. Mas nenhum, repito, nenhum teve a audácia de afirmar que era Deus. Mas Jesus, ele não era um falso Messias e não tinha vindo pra brincadeira. Simples de realizar o milagre, Jesus perdoava os pecados. E pra vocês, isso é uma coisa bonitinha que passa despercebida nas passagens, né? Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Pros judeus, era bem claro que somente Deus pode perdoar os pecados. Se Jesus perdoava, indiretamente ele tava afirmando pra todo mundo ali: ei, eu também posso perdoar os pecados, eu também sou Deus. Porém, isso ficava implícito, podia ser um mal entendido, saca? Os fariseus precisavam de uma prova clara. Jesus precisava dizer com todas as letras, pra não restar dúvidas. Foi então que em praticamente 3 passagens, Jesus comete todos os crimes possíveis, quase que de uma vez só. No capítulo 12 de São Mateus, ele afirma com todas as letras que ele era maior que o profeta Jonas, o rei Salomão e o templo de Jerusalém. E não parou por aí. No livro de João, capítulo 8, ele disse ser maior que Abraão. Ninguém mais, ninguém menos que o pai da fé judaica. Ele disse assim: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Até que então, pra que não sobrasse dúvidas num ato que custaria a sua vida, Jesus exclama em João capítulo 10: eu e o Pai somos um. E morreu. Ali não restava mais dúvidas. Entre os judeus, o Filho do Homem, o amor encarnado, não passava de um blasfemo. Ele cometia ali o pior pecado que o judeu poderia pensar em cometer e não ia restar nada além da morte por um crime tão bárbaro. E na noite da véspera da Páscoa, os fariseus que comandavam o tribunal judaico, mancomunados com Judas Iscariotes, prendem Jesus. Levam o Senhor pro Sinédrio para ser julgado pelas autoridades judaicas. Lá era o local onde se julgava os crimes do Estado de Israel antes dele ser dominado pelo Império Romano. Nesse julgamento, Jesus é condenado à morte pelos crimes de rebeldia à lei, desrespeito ao templo e blasfêmia, por se autoproclamar Deus. Porém, Israel não era mais um reino judaico e pertencia agora ao Império Romano. Logo, os judeus não tinham autorização de condenar ele à morte. Para isso, eles precisavam que Jesus fosse condenado pelas leis civis. E uma observação: a partir de agora eu vou falar de uns 3 caras chamados Herodes, então presta atenção no sobrenome deles pra você não se perder, tá joia? Naquela noite, eles resolvem açoitar Jesus até que o sol raiasse, quando então eles podiam levar ele pro governador da província da Judéia, que era onde ficava a cidade de Jerusalém. A Judéia era uma província muito importante, e o seu governador era como nos dias de hoje, só que ao invés dele responder pro presidente, ele respondia pro imperador. O governador da Judéia, na época, era Pôncio Pilatos. Ele havia sido nomeado para substituir Herodes Arquelau, que era um péssimo governante e havia gerado alguns problemas no império. Porém, quando Pilatos chegou na Judéia, ao invés de organizar as coisas, ele tentou impor um culto ao imperador, o que aumentou a treta entre ele e o povo judeu. A situação na província estava tensa, e Pilatos não estava interessado em ter o mesmo fim que seu antecessor. Por isso, ele procurava a todo custo evitar conflitos. E guarda essa afirmação, porque ela vai ser crucial daqui a pouco. Ao amanhecer, Pilatos é acordado no Pretório, a residência oficial dos comandantes do Império Romano, com um grupo de fariseus trazendo Jesus Cristo. Enquanto os judeus gritavam, Pilatos descobriu que Jesus era de Nazaré, e por isso ele podia ser julgado pelo governador da sua província, Galileia, que por coincidência estava em Jerusalém no dia, e assim ele dava um jeito de jogar a bomba para outro governador resolver. Ele quis dar uma despertão. O governador da Galileia na época era Herodes Antipas. Herodes Antipas era irmão de Herodes Arquelau, o governador ruim que governou a Judéia antes de Pilatos. Tanto ele quanto o irmão haviam recebido o controle das regiões como uma herança do seu pai, Herodes I. Eu sei, é muito Herodes, então fique esperto no sobrenome pra ficar mais fácil. Herodes Antipas tinha o sonho de conhecer Jesus, afinal, ele tinha ouvido falar dele desde quando seu pai tinha mandado os reis magos pra investigar seu nascimento. Porém, Jesus falou muito pouco na frente de Herodes, o que deixou ele um pouco frustrado. Por isso, ele enviou Jesus de volta pra Pilatos. E chegando novamente no pretório, Pilatos percebe que a sua tentativa de fugir da confusão não tinha dado muito certo. E numa segunda tentativa de acalmar os ânimos, ele decide açoitar Jesus.
Novamente, a tentativa sai pela culatra, e ele, já desesperado para evitar uma confusão maior, resolve soltar um preso por ocasião da Páscoa. É nesse momento que os judeus soltam Barrabás, um judeu zelota que tinha sacado um comércio para financiar os motins contra o Império Romano. E após a libertação de Barrabás, Pilatos acreditava ter controlado novamente a situação. Ele tentava a todo custo acalmar os fariseus, na intenção de evitar mais problemas com o imperador, ao mesmo tempo que tentava evitar a condenação de Jesus, já que não tinha se convencido dos crimes dele. Foi então que os judeus deram a cartada final, utilizando uma chantagem política que tocou os medos mais profundos de Pilatos. Eles gritaram: se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Nesse momento, Pilatos percebe que o governo pode estar em jogo e que mais um atrito com o povo da Judéia poderia comprometer o seu mandato. Nesse momento, ele cede à pressão e condena Jesus à morte. Mas não a morte do apedrejamento prevista nos crimes da lei judaica, mas sim a crucificação, a pena prevista para os crimes da lei romana. Embora os motivos da condenação fossem religiosos, Jesus foi condenado por um tribunal civil. No momento da crucificação, haviam cerca de 125 mil judeus em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. 4 vezes mais pessoas do que a população de Jerusalém na época. A condenação de Cristo ocorreu na frente de centenas de milhares de pessoas. Levando em conta que ele já era conhecido na região pelos seus feitos, sua crucificação foi um evento público que atraiu a atenção de um número imenso de pessoas. Ou seja, foi um evento com testemunhas demais para que fosse inventado. Mas e a fala dos judeus de que seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos? Bom, essa frase é uma fórmula de ratificação comum da época. São Paulo, inclusive, chega a usar esse termo algumas vezes. E aí fica a pergunta: se não foram os judeus os culpados pela crucificação de Jesus, então quem foi? Eu não sei direito como te dizer isso, mas os culpados somos eu e você. Isso mesmo que você ouviu. Isso não é uma simples reflexão livre do K2. É doutrina oficial da igreja. Afinal de contas, os judeus não sabiam que Jesus era o Messias. E era óbvio que, se soubessem, jamais teriam levado ele pra cruz. Já eu e você reconhecemos Jesus como Salvador, falamos pros 4 ventos que amamos ele e que a nossa vida depende dele. E mesmo assim, diante dessa verdade, entregamos nossa vida aos mais perversos pecados. Os mesmos pecados pelos quais ele morreu. Mas antes, a gente precisa entender como é que funcionava a contagem das horas no tempo de Jesus. Naquela época, as pessoas não tinham relógio, não era um aparelho muito comum de se encontrar por aí, você pode concordar comigo. Então os judeus, eles tinham uma forma própria de contar as horas, que basicamente era a divisão do dia claro em 12 horas. Então eles começavam a contar as horas a partir do momento em que o sol nascia e paravam de contar as horas a partir do momento em que o sol se punha. Então não existe uma contagem das horas da noite entre os judeus. As horas sempre são dos horários de dia, onde está claro. E sempre é um horário aproximado. Então não existem minutos na contagem dos judeus, mas somente horas, que eles contam como hora terceira, hora sexta, hora nona, que você já deve ter cansado de ver em algumas passagens por aí. Então como é que funcionava? O nascer do sol acontecia por volta das 6 horas da manhã. 6 e ônibus. E o pôr do sol acontecia entre as 6 e as 7 horas da noite, dando mais ou menos ali um intervalo de 12 horas para serem divididos. Essas horas é que eram contadas. Então quando você vê, por exemplo, ali a hora terceira, é a terceira hora após o nascer do sol. Então você tá ali mais ou menos 9 horas da manhã. Entende como é que funciona? E não somente era contado o dia assim, mas a hora trabalhada também. Então as horas trabalhadas, elas começavam no momento onde o sol nascia e terminava quando se punha o sol. Um exemplo disso tá lá em Mateus 20, na parábola da vinha, onde Jesus vai contar a história de um dono de uma vinha que contratava pessoas ao longo do dia. E alguns foram contratados no início do dia, outros no fim do dia. Só que todos receberam a mesma quantidade. Você lembra dessa passagem? Se você for lá no versículo 9, você vai perceber que os últimos a serem contratados foram contratados na 1ª hora, ou seja, a 11ª hora do dia. Literalmente, seria 1 hora antes do dia acabar, mais ou menos por volta das 5 horas da tarde. A passagem diz assim: vieram aqueles da 1ª hora e receberam cada qual um denário. Então você entende que pro povo judeu, o pôr do sol e o nascer do sol são muito importantes, e eles dizem pra gente muito a respeito do horário que as coisas aconteceram. Bom, a partir daí, nós conseguimos pegar nas entrelinhas algumas passagens e entender mais ou menos que horas que elas aconteceram. Se você pegar, por exemplo, o horário da ceia do Senhor, você vai perceber que no cair da tarde, Jesus se encontrou com os discípulos. Isso acontece por volta das 5 horas da tarde, mais ou menos 5, 6 horas da tarde, porque é o fim da tarde. Jesus se reuniu com os apóstolos no fim do dia. A ceia acontece e ao fim da ceia, Jesus se reúne com Pedro, Tiago e João para ir para Gólgota, onde vai acontecer a passagem da suprema angústia, que é quando os apóstolos dormem e Jesus acorda várias vezes para ter que chamar eles. Naquele momento, Jesus dá um prenúncio do que iria acontecer. E ele fala: nesta noite acontecerá pererê, pererê, pererê. Ou seja, mostra que a ceia deve ter acabado ali por volta das 7 horas. Então eles estavam começando a noite. Era mais ou menos o início da parada de contagem do tempo. Por isso que as passagens de Jesus, desde o momento da agonia no horto até o fim do julgamento do Sinédrio, não tem hora nenhuma. A gente não sabe que horas essas coisas aconteceram. Exatamente porque os judeus não contam as horas de noite. Mas basicamente, nós conseguimos entender que esses eventos passaram durante muito tempo. Então Jesus, ele fica com os apóstolos e ali por volta das 9 horas da noite é quando ele é preso e levado pro Sinédrio. E para vocês verem a importância da prisão de Jesus, Jesus é condenado ao longo da noite, onde basicamente todo mundo devia estar dormindo. Mas você repara um detalhe: parece que tem muita gente na hora do julgamento. Só que não somente no julgamento, mas também do lado de fora. Se você for prestar bastante atenção, Pedro, quando vai andando pela cidade, do lado de fora do Sinédrio, ele é parado por algumas pessoas que viram pra ele e falam assim: você é apóstolo, e ele vai lá e nega 3 vezes. Já reparou que quando você lê essa passagem, te dá a sensação de que tem muita gente ali? Isso é um fato. Como estava nas vésperas da Páscoa, muitos judeus da região inteira tinham se reunido para visitar o templo de Jerusalém. Então era muito comum quando você chegasse lá em Jerusalém encontrar várias cabanas de caravanas que tinham chegado de várias cidades. Ou seja, naquela época existia mais gente em Jerusalém do que era comum de se ver, exatamente por conta da festa da Páscoa. O julgamento do Sinédrio acontece em alvará da madrugada. Depois nós temos ali as dores ocultas, que você acredita se você quiser ou não. Isso não é um dogma de fé, então fica aberto para você acreditar. Só que logo no início do segundo dia nós temos uma marcação de tempo. Em
Mateus diz o seguinte: chegando amanhã, todos os príncipes e sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e levaram-no ao governador Pilatos. Olha só que interessante. Os judeus esperam o nascer do dia para levar Jesus até Pilatos, até mesmo para não acordar o governador no meio do seu sono, o que seria um tanto incomum. Quando eles saem do sinédrio, o sol já nasceu. Provavelmente isso deve ter acontecido por volta das 6 horas da manhã. Só que Jerusalém era do tamanho de um ovinho naquela época. Ela era muito pequena. E esse caminhar todo não deve ter durado mais do que 10, 15 minutos. Então por volta ali das 6h15, Jesus já estava apresentado diante de Pilatos. E é nesse horário que começa o julgamento. É também nesse horário que Judas se suicida. É mais ou menos no início do julgamento com Pôncio Pilatos, conforme foi descrito por Mateus. E aí acontece uma carreira de coisas. E eu quero que você anota na sua cabeça tudo isso que eu vou falar e se pergunta quanto tempo passou depois disso tudo, beleza? Então vamos lá. Depois de Jesus chegar em Pilatos, ele é interrogado pela primeira vez, onde Pilatos pergunta pra ele o que é a verdade. Depois, Pilatos resolve mandar ele pra Herodes. Então ele sai do pretório, que era o palácio de Pilatos, vai até o palácio de Herodes, conversa com Herodes não quer nada com ele e manda ele de novo pra Pilatos. Ao chegar em Pilatos, Pilatos tenta negociar com os judeus pra libertar Jesus, não dá conta, e aí ele tenta colocar Barrabás com opção. Jesus é trocado por Barrabás, e aí Pilatos manda açoitar Jesus. Jesus é açoitado, depois volta pro povo de novo, e aí Pilatos lava a mão, não sabe o que fazer, entrega Jesus pros judeus e começa toda a via sacra. Jesus é de fato condenado à morte. Pois então, nesse momento, Jesus carrega a cruz nas costas, encontra com as mulheres, Simão Cirineu ajuda ele a carregar a cruz, Verônica limpa a face de Jesus, Jesus cai uma centena de vezes até chegar lá em cima no Calvário. Depois ele é despojado de suas vestes e é pregado na cruz. Você viu todo esse rolê que eu contei? Tudo isso começou às 6 horas da manhã e Jesus é pregado na cruz às 9. Exatamente, todo esse rolê que você viu, que é basicamente o recheio de toda a via sacra de paróquia, acontece no intervalo de 3 horas. Simples assim. Isso é bom pra gente poder ver o tanto que foi intensa a paixão de Cristo, porque aconteceu muita coisa, literalmente muita coisa, em pouquíssimo tempo. E olha que eu nem citei tudo. Se você for ver nos evangelhos, tem muita coisa que é citada que eu pulei aqui simplesmente pro vídeo não ficar com 2 horas. E como que a gente sabe que Jesus subiu à cruz às 9 horas? Simples, tá no evangelho. Em Marcos diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Então lembre-se, se os judeus começam a contar as horas no nascer do sol, eles saíram com Jesus do sinédrio para apresentá-lo a Pilatos às 6 horas da manhã. Na hora terceira, Jesus já estava sendo pendurado na cruz. É muito rápido. Pois então, estamos aqui, 9 horas da manhã, Jesus está na cruz. O que acontece depois disso? As pessoas zombam de Jesus, falando que se ele é Deus, ele tem que descer da cruz por ele mesmo. Depois disso, ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles mandam escrever a placa para colocar em cima da cruz. Eles sorteiam a túnica de Jesus ao invés de rasgá-la. E é nesse intervalo que Jesus redime Dimas, o bom ladrão. Até então, o sol tá claro, tá bonito. E se passaram nesse intervalo 3 horas de Jesus pendurado na cruz, que vai das 9 até o meio-dia. E por que eu coloquei tudo isso no intervalo de 9 até meio-dia? Porque é meio-dia em que o céu se escurece. E olha só pra você ver, quando a gente assiste os filmes, parece que o céu se escurece num intervalo de minutos. E depois acontece tudo e puf, logo acabou. Só que na verdade, o céu se escurece ao meio-dia. E com o céu escuro, acontece outra sequência de eventos. No meio da escuridão é que Jesus consagra João e Nossa Senhora: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. É no escuro que Jesus bebe vinagre. E é também no escuro que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento que Jesus exclama uma das frases mais intrigantes da Sagrada Escritura: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Será que Deus havia abandonado Jesus em cima da cruz? Como que a igreja entende essa passagem? É isso que a gente vai entender agora. Eu confesso pra vocês que toda Semana Santa, quando chegava nessa passagem, eu ficava bugado, porque realmente não faz o menor sentido. A gente sabe que Deus é um homem de palavra, e a última coisa que você vai imaginar é que Deus vai abandonar o próprio filho numa cruz. E eu já vi muita gente tentando fazer explicações dizendo que Jesus amou e entregou o filho. Mas peraí. Todas as passagens falam que Deus entregou o seu filho. Em nenhum momento fala que Deus abandonou o seu filho. E essa palavra é muito forte. Abandonar é largar, jogar pra lá. Parece que não entra no cérebro, né, cara? Como que Deus poderia ter abandonado Jesus na cruz? Pois então, essa passagem parece muito difícil de se entender, mas ela é um pouco mais simples do que parece. A gente só precisa ter algumas informações de catequese para poder juntar os pontos e entender o que estava acontecendo. Vemos que Deus se encarnou no seio da Virgem Maria. Deus, o Logos, se tornou homem, carne, no seio da Virgem Maria. E por se tornar homem, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso é um dogma católico. E por ser 100% homem, ele passa por tudo que os homens passaram, com exceção do pecado. Então Jesus precisou aprender coisas. Jesus precisou aprender a escrever, a ler, a falar, a andar, a doutrina, até mesmo as passagens que ele comenta com os mestres da lei, ele precisou aprender de alguém. E diga-se de passagem que Nossa Senhora era uma excelente professora. Então Jesus, embora fosse Deus, ele não era extremamente onipotente como ele estava na glória antes de se encarnar. Literalmente, Jesus se humilhou ao ser encarnado. Foi um ato de humilhação. Só isso já era o suficiente para redimir a humanidade. Mas vem comigo que as coisas vão fazer mais sentido de agora pra frente. Por ser homem, 100% homem, Jesus passou por todos os problemas da humanidade, como por exemplo, sentir fome, ficar doente, passar frio, chutar uma pedra quando tá jogando bola e arrancar o tampão do dedo. Todos esses tipos de situações Jesus passou
como homem e precisou trabalhar, pagar conta, etc. Não seria diferente com relação à morte. A Igreja Católica ensina que Jesus morreu de verdade, do mesmo jeito que os homens morrem. Jesus morreu, ficou enrijecido, perdeu a temperatura do corpo. Literalmente, Jesus morreu. E isso significa que o seu corpo e a sua alma foram separados. Esse, inclusive, é o conceito de morte para a Igreja Católica. A separação do corpo e da alma. Só que a morte do corpo de Jesus é uma coisa que todo mundo sabe. É a partir de agora que eu vou te contar uma novidade. Todos nós, pecadores, cometemos em algum momento da vida um pecado mortal. O pecado mortal é um pecado contra qualquer um dos 10 mandamentos. E por que ele é chamado de pecado mortal? É porque ele mata a relação de amor entre a nossa alma e Deus. Em outras palavras, ele mata a caridade do coração. É grave do jeito que você está imaginando. Então, literalmente, é como se a sua alma morresse, como o corpo morre. Por isso que se chama pecado mortal. Uma alma que não tem contato nenhum com Deus é uma alma que morreu. Faleceu. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem uma brincadeira. Toda vez que a internet cai, a gente fala que a internet morreu. E morreu. Por quê? Porque tá sem conexão. A nossa alma é do mesmo jeito. Quando a gente tá em estado de graça, ela tá numa conexão profunda com Deus Pai. É uma conexão bem íntima mesmo. E aí, Deus consegue mandar as suas graças, nós conseguimos nos comunicar com a comunhão dos santos, a nossa alma tá funcionando plenamente, como um roteador conectado à internet. Agora, quando a gente comete um pecado mortal, é literalmente como se nós tirássemos esse roteador da tomada. Ele perde 100% da conexão. E você sabe que quando você tá sem internet, se você mandar uma mensagem pra alguém, a mensagem nem sequer vai sair. Quiçá alguém vai te responder. É literalmente como se a outra pessoa ficasse offline. Basicamente, é você que ficou offline. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Pois então, voltamos pra Jesus. Jesus não cometeu nenhum pecado na sua vida, em nenhum instante. Acontece, quando ele tá no Horto das Oliveiras, ele vira pro pai e diz assim: se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse que Jesus tá falando? Esse cálice é o pecado de toda a humanidade. Então imagina só todas as porcaraiadas que todo mundo já fez ao longo da história, colocada num cálice pra você beber. É literalmente um cálice de chorume. Chorume é aquele líquido preto que cai do lixo. Imagina só aquilo ali. Uma coisa bem nojenta. Era isso que Jesus deveria beber. Isso tá no sentido metafórico, tá, gente? Não é um cálice de verdade, Jesus bebeu, não, entendeu? Mas, na verdade, o que isso significa? Significa que Jesus pagaria na sua alma como se ele tivesse cometido todos os pecados da humanidade. Isso significa beber cálice do pecado. Ele ia sofrer na própria alma as consequências de todo esse pecado. E aí, cara, se você já cometeu um pecado mortal, a consequência desse pecado é sua alma se desligar do relacionamento com Deus. Jesus, quando bebe esse cálice, é exatamente a mesma coisa que acontece com a alma dele. Embora ele não tenha cometido pecado nenhum na vida, Jesus sofre na sua alma as consequências de quem cometeu um pecado mortal. E nesse instante, a alma de Jesus se desliga de Deus Pai. E isso era novo pra Jesus. Por quê? Porque como ele nunca, em toda a sua vida, cometeu pecado algum, ele só sabia viver em comunhão plena com o Pai. E naquele instante, ele chamava e Deus não respondia. Da mesma forma que um modem desligado. Você manda mensagem e a mensagem não chega. Jesus falava com Deus Pai e Deus Pai não respondia, porque ele havia perdido essa conexão com o Pai. E é nesse momento que Jesus olha pro céu e grita: meu Deus, por que me abandonastes? É óbvio que Jesus sabia a resposta, mas ele quis ainda deixar claro para que nós, ao longo da história, pudéssemos saber pela tradição que de fato Jesus morreu. Obviamente isso foi temporário. Jesus logo recuperou na sua ressurreição essa comunicação com Deus. Só que ao longo desses instantes, Jesus viveu como um morto, de fato como qualquer um de nós. E aí que vem a pergunta: Jesus passou por tamanha humilhação para que eu e você continuemos cometendo os mesmos pecados, como se nada fizesse sentido, ou como se o sacrifício de Jesus fosse em vão. Olha só, quando Jesus pede para que você se converta, não é para que você honre a dor que ele passou na cruz, mas é para que você viva a glória de estar próximo dele. São Mateus chega a dizer assim: desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde, cobriu-se toda a terra de trevas. Próximo da hora nona, Jesus exclamou em voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E Lucas também vai relatar isso. Ele diz: era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas, até a hora nona. Foram 3 horas de escuridão, desde o momento do meio-dia até a hora que Jesus morre, às 3 horas da tarde. Se você for contar quanto tempo passou Jesus vivo na cruz, dá um total de 6 horas pendurado. Ou seja, Jesus ficou mais tempo pendurado na cruz do que sendo julgado. E aí, depois da crucificação, é o momento onde o véu do templo se rasga e Jesus ainda consegue fazer um milagre. Um dos soldados chamava-se Longinos e ele tinha a tarefa de quebrar o pé de todos os que estavam lá crucificados, porque o dia seguinte já era a véspera da Páscoa e eles não queriam ter ninguém crucificado no meio da Páscoa, não era legal. Então ele quebra as pernas dos 2 ladrões e quando chega em Jesus, ele percebe que Jesus já está morto e ele vai e fura o lado de Jesus. Qual é a ironia do destino? Longinos, ele era cego de um olho e ao furar Jesus, a água do lado de Cristo jorra no rosto de Longinos e ele volta a enxergar. Ou seja, morto, Jesus fez um milagre ainda. E é por isso que João fala que aquele que viu dá testemunho, porque está se referindo a Longinos. Exatamente também por conta da Páscoa, José de Arimateia consegue que Jesus seja descido da cruz antes de se iniciar o dia do sábado. E aqui é um detalhe interessante. Para o judeu, o dia é trocado às 6 horas, que é a hora quando o sol se põe. Então, Jesus precisa descer da cruz antes das 6 horas da tarde da sexta-feira. E é assim que acontece. Jesus é descido da cruz, colocado no colo de Nossa Senhora, depois ele é sepultado antes das 6 horas. Jesus é sepultado antes de ficar de noite. E as passagens se encerram com Mateus falando que os soldados montaram guarda no sepulcro para que ninguém fosse roubar o corpo de Jesus.
Cara, que dia cheio, hein? E aí você já pode imaginar o tanto que foi puxado o dia de Jesus. Eu, particularmente, acreditava que o tempo que Jesus tinha ficado na cruz era muito menor e que o julgamento dele tinha durado muito mais tempo. E olha que ironia, tinha sido logo o inverso. São 3 horas de julgamento para 6 horas de crucificação. Que coisa, hein? E aí, o que você não sabia e principalmente o que você achava que era diferente, cara? E eu espero que nessa Semana Santa você possa aproveitar esses horários para poder meditar bem sobre cada trecho da vida de Jesus. Te indico a tirar esse dia para estudar os evangelhos que falam sobre a paixão, porque eles vão te ajudar muito a entender mais e entendendo mais, nós conseguimos amar mais, como dizia Santo Agostinho.